A paz do Senhor Jesus, meu querido irmão, minha querida irmã, eu sou o Diácono Dom Firmino e esse é o canal Porta Estreita, um canal criado para levar ao conhecimento a Palavra de Deus através da leitura da Bíblia Sagrada. Querido irmão e irmã, convido-os a estar acompanhando através deste canal a leitura da Bíblia Sagrada. Faremos a leitura desde o livro do Gênesis até o livro do Apocalipse, sendo feita a leitura diária de 5 capítulos da Palavra de Deus, com o propósito de adquirir o hábito da leitura diária da Palavra. Se não for inscrito neste canal, inscreva-se, curta, comente e compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas. Faremos a leitura do segundo livro das Crônicas, do capítulo 11 ao capítulo 15. Vamos orar? Deus eterno, Pai Todo-Poderoso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu oro. Abençoa, Senhor, a cada um que entra neste canal para acompanhar a leitura da Bíblia Sagrada. Cobre-nos, Senhor, com o sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo e livra-nos, Senhor, de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Capítulo 11. Deus proíbe Roboão de guerrear. Vindo, pois, Roboão a Jerusalém, reuniu-se na casa de Judá e Benjamim 180.000 escolhidos, destro na guerra, para pelejarem contra Israel e para restituírem o reino a Roboão. Porém, a palavra do Senhor veio a Semaías, homem de Deus, dizendo: Fala a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a todo Israel, em Judá e Benjamim, dizendo: Assim diz o Senhor: Não subireis nem pelejareis contra os vossos irmãos. Volte cada um à sua casa, porque de mim proveio isto. E ouviram as palavras do Senhor e desistiram de ir contra Jeroboão. E Roboão habitou em Jerusalém, e para defesa edificou cidades em Judá. Edificou, pois, a Belém, Etã e Tecoa, e a Bet-Zur, Socó e Adulão, e a Gate, Meressa e Zif, e Adoraim, Laques e Azeca, e a Zorá, Aijalon e Hebrão, que estavam em Judá e em Benjamim, cidades fortes. E fortificou estas fortalezas e pôs nelas maiorais e armazéns de víveres, de azeite e de vinho. E pôs em cada cidade escudos longos e lanças. Fortificou-as grandemente, assim Judá e Benjamim pertenceram-lhe. A questão de adoração em Jerusalém. Também os sacerdotes os levitas que havia em toda Israel se reuniu a ele de todos os seus limites, porque os levitas deixaram seus arrabaldes e suas possessões e vieram a Judá e a Jerusalém, porque Jeroboão e seus filhos os lançaram fora para que não ministrassem ao Senhor. E ele constituiu para si sacerdotes para os altares, para os demônios e para os bezerros que fizera. Depois desses também de todas as tribos de Israel, os que deram o seu coração a buscaram ao Senhor Deus de Israel, vieram a Jerusalém para oferecerem sacrifícios ao Senhor Deus de seus pais. Assim, fortaleceram o reino de Judá e corroboraram a Roboão, filho de Salomão, por 3 anos. Porém, 3 anos andaram no caminho de Davi e Salomão. E Roboão tomou para si por mulher a Malate, filha de Jerimote, filho de Davi, também Abiail, filha de Eliabe, filho de Jessé, qual lhe deu filhos, Jeus, Semarias e Zaão, e depois dela tomou a Maca, filha de Absalão, esta lhe deu Abias, Atai, Ziza e Selomite, e amava Roboão mais a Maca, filha de Absalão, do que a todas as suas outras mulheres e concubinas, porque ele tinha tomado 18 mulheres e 60 concubinas. Ele gerou 28 filhos e 60 filhas. E Roboão designou Abias, filho de Maca, para ser maioral entre os seus irmãos, porque queria fazê-lo rei. E usou de prudência, espalhando alguns dos seus filhos pelas terras de Judá e Benjamim, por todas as cidades fortes. Deu-lhes viveres em abundância, e lhes procurou muitas mulheres. A idolatria de Roboão e o castigo de Deus. Capítulo 12. Sucedeu, pois, que, havendo Roboão confirmado o reino e havendo-se fortalecido, deixou a lei do Senhor e com ele todo Israel. E sucedeu que no 5º ano do rei Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém, porque tinha transgredido contra o Senhor. 1.200 carros e com 60.000 cavaleiros, e era inumerável o povo que vinha com ele do Egito, de líbios, suquitas e etíopes. Ele tomou as cidades fortificadas que Judá tinha e chegou até a Jerusalém. Então veio Semaías, o profeta, a Roboão e aos príncipes de Judá que se ajuntaram em Jerusalém por causa de Sisaque, e disse-lhes: Assim diz o Senhor: Vós me deixastes a mim, por isso também eu vos deixei na mão de Sisaque. Então se humilharam
os príncipes de Israel e o rei e disseram: Ó Senhor, é justo. Vendo, pois, o Senhor que se humilhavam, veio a palavra do Senhor a Semaías, dizendo: Humilharam-se, não os destruirei, antes, em breve, lhes darei algum socorro, para que o meu furor não se derrame sobre Jerusalém por mão de Sisaque. Porém serão seus servos, para que conheçam a diferença da minha servidão e da servidão dos reinos da terra. Subiu, pois, Sisaque, rei do Egito, contra Jerusalém, tomou os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei, e levou tudo. Também tomou os escudos de ouro que Salomão fizera, e fez o rei Roboão, em lugar deles, escudos de cobre, e os entregou na mão dos capitães da guarda, que guardavam a porta da casa do rei. E todas as vezes que o rei entrava na casa do Senhor, vinham os da guarda e os levavam, depois tornavam a pô-los na câmara da guarda. E humilhando-se ele, a ira do Senhor se desviou dele para que não os destruísse de todo, porque em Judá ainda havia boas coisas. Fortificou-se, pois, o rei Roboão em Jerusalém e continuou a reinar. Roboão era da idade de 41 anos quando começou a reinar. Ele reinou 17 anos em Jerusalém, a cidade que o Senhor escolheu dentre todas as tribos de Israel para pôr ali o seu nome, e era o nome de sua mãe, Naamá, amonita, e fez o que era mal, porquanto não preparou o seu coração para buscar ao Senhor. Os atos, pois, de Roboão, assim os primeiros como os últimos, porventura não estão escritos nos livros das histórias de Semaías, o profeta, e de Ido, o vidente? Na relação das genealogias, houve guerra entre Roboão e Jeroboão em todos os seus dias. E Roboão dormiu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. Abias, seu filho, reinou em seu lugar. Capítulo 13. O reinado de Abias e a guerra contra Jeroboão. No ano 18º do rei Jeroboão, Abias começou a reinar sobre Israel. 3 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe, Micaía, filha de Uriel, de Gibeá, e houve guerra entre Abias e Jeroboão. Abias ordenou a peleja com um exército de valentes guerreiros, 400.000 homens escolhidos, e Jeroboão dispôs contra ele para a batalha 800.000 homens escolhidos, todos homens corajosos. E pôs-se Abias em pé em cima do monte de Zimaraim, que está na montanha de Efraim, e disse: Ouve-me, Jeroboão e todo Israel. Porventura não vos convém saber que o Senhor Deus de Israel deu para sempre a Davi a soberania sobre Israel, a ele e a seus filhos, por uma aliança de sal? Contudo levantou-se Jeroboão, filho de Nebate, servo de Salomão, filho de Davi, e se rebelou contra seu senhor. E ajuntaram-se ele homens vadios, filhos de Belial, e fortificaram-se contra Roboão, filho de Salomão, sendo Roboão ainda jovem e vacilante, não lhes podia resistir. E agora julgais que podeis resistir ao reino do Senhor, que está na mão dos filhos de Davi, visto que sois uma grande multidão, e tendes convosco os bezerros de ouro que Jeroboão vos fez para deuses. Não lançastes vós para os sacerdotes do Senhor, os filhos de Arão, os levitas, e não fizeste para vós sacerdotes como os povos das outras terras? Qualquer que vem a consagrar-se com um novilho e 7 carneiros, logo se faz sacerdote daqueles que não são deuses. Porém, quanto a nós, o Senhor é nosso Deus, e nunca o deixamos. Os sacerdotes que ministram ao Senhor são filhos de Arão, e os levitas se ocupam da sua obra. E queima ao Senhor cada manhã e a cada tarde o holocausto, incenso aromático, com os pães da proposição sobre a mesa pura e o castiçal de ouro, com as suas lâmpadas para se acenderem cada tarde. Porque nós temos cuidado do serviço do Senhor nosso Deus, porém vós o deixastes. E eis que Deus está conosco à nossa frente, como também os seus sacerdotes, tocando com as trombetas, para dar alarme contra vós. Os filhos de Israel, não perejeis contra o Senhor Deus de vossos pais, porque não prosperareis. Mas Jeroboão armou uma emboscada para atacá-los pela retaguarda, de maneira que estavam em frente de Judá, e a emboscada por detrás deles. Então Judá percebeu que tinha que pelejar pela frente e por detrás. Então clamaram ao Senhor, e os sacerdotes tocaram as trombetas. E os homens de Judá gritaram. Então sucedeu que, gritando os homens de Judá, Deus feriu a Jeroboão e a todo Israel diante de Abias e de Judá. E os filhos de Israel fugiram de diante de Judá, e Deus os entregou na sua mão. De maneira que Abias e o seu povo fizeram um grande estrago entre eles, porque caíram feridos de Israel 500.000 homens escolhidos, e foram
abatidos os filhos de Israel naquele tempo, mas os filhos de Judá prevaleceram, porque confiaram no Senhor, o Deus de seus pais. E Abias perseguiu Jeroboão e tomou-lhe Betel, Gesana e Efron com seus territórios. E Jeroboão não recobrou mais o seu poder nos dias de Abias, porém o Senhor o feriu e morreu. Abias, porém, se fortificou e tomou para si 14 mulheres, das quais gerou 22 filhos e 16 filhas. Os demais atos de Abias, tanto os seus caminhos como as suas palavras, estão escritos nas histórias do profeta Ido. Capítulo 14. O reinado de Asa. E Abias dormiu com seus pais e sepultaram na cidade de Davi. Em seu lugar reinou Asa, seu filho, e nos seus dias esteve a terra em paz 10 anos. E Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor seu Deus, porque tirou os altares dos deuses estranhos, quebrou as estátuas e cortou os bosques, e mandou a Judá que buscasse ao Senhor Deus de seus pais, que observasse a lei e o mandamento. Também tirou de todas as cidades de Judá os altos e as imagens. Sobre ele o reino esteve em paz, e edificou cidades fortificadas de Judá, porque a terra estava quieta, e não havia guerra contra ele naqueles anos, porquanto o Senhor lhe dera repouso. Disse, pois, a Judá: edifiquemos essas cidades e cerquemo-las de muros e torres, portais e ferrolhos, enquanto a terra ainda é nossa, pois buscamos ao Senhor e deu-nos repouso de todos os lados. Assim edificaram e prosperaram. Tinha Asa um exército de 300.000 de Judá, que traziam escudo longo e lança, também 280.000 de Benjamim, que traziam escudos e atiravam com arco. Todos eles eram homens valentes. A vitória sobre os etíopes. Ezera, o etíope, saiu contra eles com um exército de 1 milhão e com 300 carros, e chegou até Meressa. Então Asa saiu contra ele para a batalha no vale de Zefatá, junto a Maressa. E Asa clamou ao Senhor Deus e disse: Senhor, nada para ti é ajudar, quero poderoso, quero de nenhuma força. Ajuda-nos, pois, Senhor, nosso Deus, porque em ti confiamos e no seu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. E o Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e os etíopes fugiram. Então Asa e o povo que estava com ele os perseguiram até Gerar, e caíram tantos dos etíopes que já não havia neles existência alguma, porque foram destruídos de diante do Senhor e diante do seu exército, e levaram dali muito grande despojo. E feriram todas as cidades nos arredores de Gerar, porque o terror do Senhor veio sobre elas. Saquearam todas as cidades, porque havia nelas muita presa. Também feriram as malhadas do gado e levaram ovelhas em abundância e camelos. Então voltaram para Jerusalém. Capítulo 15. Asa renova a aliança. Então veio o Espírito do Senhor sobre Azarias, filho de Obed, e saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: Ouve-me, Asa, todo o Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, vos deixará. Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Mas quando na sua angústia voltaram para o Senhor Deus de Israel e o buscaram, o acharam. E naqueles tempos não havia paz, nem para os que saíam, nem para os que entravam. Mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras, porque nação contra nação e cidade contra cidade se despedaçavam, porque Deus os perturbara com toda angústia. Mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Ouvindo, pois, Asa estas palavras e a profecia do profeta, filho de Obed, tomou ânimo e tirou as abominações de toda a terra, de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara nas montanhas de Efraim, e renovou o altar do Senhor, que estava diante do pórtico do Senhor, e reuniu a todo Judá e Benjamim, e com eles os estrangeiros de Efraim, de Manassés e de Simeão, porque muitos de Israel tinham passado a ele, vendo que o Senhor, seu Deus, era com ele, e ajuntaram-se em Jerusalém no 3º mês, no ano 10º do reinado de Asa, e no mesmo dia ofereceram sacrifício ao Senhor do despojo que trouxeram 600 bois e 6.000 ovelhas, e entraram na aliança para buscarem o Senhor, a Deus de seus pais, com todo o seu coração e com toda a sua alma, e de que todo aquele que não buscasse ao Senhor Deus de Israel morresse. Assim
menor como maior, tanto o homem como a mulher, e juraram ao Senhor em alta voz com júbilo e com trombetas e buzinas. E todo Judá se alegrou deste juramento, porque de todo o seu coração juraram e de toda a sua vontade buscaram, e o acharam, e o Senhor lhes deu repouso ao redor. Também a Maaca, a mãe do rei Asa, ele a depôs para que não fosse mais rainha, porquanto fizera a Azera um terrível ídolo. Asa destruiu o seu horrível ídolo e o despedaçou e o queimou junto ao ribeiro de Cedron. Os altos, porém, não foram tirados de Israel. Contudo, o coração de Asa foi perfeito todos os seus dias. Ele trouxe à casa de Deus as coisas consagradas por seu pai e as coisas que ele mesmo tinha consagrado, prata, ouro e vasos. E não houve guerra até ao ano 35º do reinado de Asa. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar? Deus, eterno Pai Todo-Poderoso, louvado seja o vosso santo nome. Obrigado, Senhor meu Deus, pela leitura da vossa santa palavra. Abençoa, Senhor, a cada um que entra neste canal para acompanhar a leitura da Bíblia Sagrada. Cobre-nos, Senhor, com o sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo e livra-nos, Senhor, de todo mal. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Este é o canal Porta Estreita, um canal criado para levar ao conhecimento a palavra de Deus através da leitura da Bíblia Sagrada. Deus os abençoe. Amém. Glória a Deus. Aleluia.